Efésios, capítulo de número 1. Efésios, capítulo de número 1. Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Aleluia. Efésios capítulo 1. Vamos ler o versículo 3. E você depois não tem a sua Bíblia aberta, por favor. Se ele evitar, é como evitará mais tudo. Aleluia. Santo. Efésios 1:3. Efésios 1:3. Diz assim: bendito seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Repetindo, Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, Pai santo, estamos agora diante do teu livro aberto, do sagrado, para ministrar a tua palavra esta que é fidedigna, inerrante, palavra que é pérola, palavra que é fogo, palavra que é martelo, que nos apenha do coração, palavra que é espírito e vida, palavra que cura, que liberta, que restaura, que salva, palavra que levanta acima das circunstâncias, palavra que opera libertação, que opera cura interior, cura divina, Senhor. Usa-me nesta hora, segundo a tua graça e misericórdia, para ministrar o que está no teu coração, para os nossos corações, assim que oro e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nesse capítulo 1 de Efésios, no capítulo todinho, ele fala 3 vezes, aleluia, que ele nos abençoou, nos elegeu, nos adotou e nos selou. 3 vezes ele fala, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória. Então Deus tem um propósito para que ele venha a ser glorificado pelas nossas vidas, para que as pessoas olhem para nós, vejam a nossa conduta, vejam o nosso brilho, vejam o nosso caráter de cristão, e Deus é louvado, ele é glorificado. Então ele diz aqui no versículo número 4, no 3 ele falou: bendito, olha para mim, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sua de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então vira para o teu vizinho e fala assim: você é uma bênção. Aí você vai falar assim agora, olha. Você vai falar assim, ó, olha, você fala assim, ó: Deus te abençoa. Deus te abençoa. Para você ser um abençoador. Deus te abençoa para você ser uma bênção. Ele falou para Abraão, seu amigo. Ele falou para Abraão, eu te abençoo e você será uma bênção. Aleluia. Aleluia. Então essa é a promessa de Deus para nossas vidas, queridos. Aleluia. Ele nos abençoou já. Ele nos elegeu, sabe quando? Antes da fundação do mundo. Aleluia. Porque é o Deus da presciência. Ele conhece o fim desde o princípio. Olha o versículo 3, 4. Como também nos elegeu nele.
Você foi elegido nele de antemão, antes que o mundo fosse fundado, para que sejamos santos, sem mancha e irrepreensíveis diante dele em amor. Então Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Aleluia. Nos abençoou, já nos abençoou, e nós já fomos eleitos. Aleluia. Mas eu preciso viver essas bênçãos. Eu preciso viver essas bênçãos de maneira experimental na minha vida. Porque Deus, Ele fala nesta noite: eu te abençoo para você ser uma bênção. Ele fala: eu te abençoo e você vai ser uma bênção. Aleluia. Então no versículo de número 5, ele diz assim: e nos predestinou para sermos filhos. É um predestino. Porque antes da fundação do mundo, Ele já nos abençoou, nos elegeu e nos deu um destino para sermos filhos de Deus, pertencentes à família de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó, nos predestinou para sermos filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, conforme o agradável propósito da sua vontade. Então a vontade do Senhor é nos abençoar. Aleluia, que nós somos filhos. Qual é o pai que não abençoa o filho? Qual é o pai que não abençoa o filho? E nesta noite você veio aqui para ser abençoado pelo Senhor. Aleluia, no espírito, na alma, no corpo. Porque Deus sabe, Deus trata o filho com amor, com zelo. Nós somos filhos de Deus. Ele nos adotou uma família celestial. Aleluia. Nós temos o nome dele. Nós somos herdeiro dele e co-herdeiro com o nosso irmão Jesus Cristo. Jesus é nosso irmão, nosso pastor, mas é o nosso irmão. Aleluia. Aleluia. Oh, Santo de Israel. Quando ele citou, não foi para Maria. Maria vai lá e fala para o meu servo, não fala para os meus irmãos. Que eu vou para Galileia, vou terminar na Galileia. Meus irmãos, aleluia. E Ele é o Rei da Glória. Ele é o Todo-Poderoso. Mas compete nós estarmos na posição, como filhos, refletindo, aleluia, o caráter do Pai, do Deus Pai. Ele vai falar aqui para nós sermos imitadores de Deus, em alma, em amor. Oh, glória ao teu nome, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Versículo 6: para louvor e glória da sua graça, pela qual Ele nos elegeu por meio do seu amado. O Senhor Deus quer ser louvado através da minha vida, da tua vida, queridos. Então não é uma vida de mau testemunho que Ele vai ser louvado. Não é uma vida, aleluia, com os frutos verdes, com fruto verde, ou com o fruto verde. Os novos gomos são verdes. Não é maduro, não amadureceu, então não alimenta ninguém. Os 9 frutos, os 9 aspectos do fruto, o fruto do Espírito é um só. É um só. E quem encabeça esse fruto é o amor. Só que esse fruto é como uma mexerica, tem 9 gomos. Aleluia. E esses 9 gomos é fruto. Esse fruto é para você frutificar outras pessoas com o seu fruto amadurecido. Só que para amadurecer esse fruto tem que ter amor. Amor. Tem que ter misericórdia. Tem que ter compaixão. Tem que ter empatia. E o Senhor nos ensina para não julgar ninguém, para perdoar, para não irar, para não guardar mágoa, não guardar ira. Deus nos orienta tudo isso para que o fruto venha a ser expresso através da nossa conduta. Aleluia. Então, queridos, para o louvor da sua glória. Agora, verso número 7.
Verso número, aleluia. Verso número 12. Diz assim: a fim de sermos feitos para o louvor da sua glória, nós, porque primeiro confiamos em Cristo. Oh, aleluia. Então, querido, Ele nos elegeu, nos adotou, nos abençoou para o louvor da sua glória. E Ele fala no 12 também: a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, porque primeiro confiamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, que é o evangelho da nossa salvação, e tendo nele crido, fossem selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o selo de garantia da nossa herança até a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Aleluia. Então, Deus não quer você derrotado, Deus não quer você sofrer. Preste bem atenção, que Deus não quer você, aleluia, aleluia, rastejando nesse caminho que é Cristo. Ele quer ver você, aleluia, louvando o nome dele com a sua saúde, com a sua integridade, com a tua pureza, com a tua irrepreensão. Aleluia. Ele quer ser louvado e glorificado. Tanto é que o Senhor nos prepara tanto. Hoje orei, Deus falou muito para mim. Aleluia, que Ele vai usar a gente aqui, vai usar irmãos aqui, mas que os irmãos venham se vigiar para não se obedecer, não se tornar arrogante. Não se tornar arrogante, porque Deus mais Deus usar, mais temos que descer. Aleluia, porque Deus vai, aquele que paga preço, aquele que estuda, aquele que escreve, aquele que lê, aquele que jejua, aquele que ora, aquele que busca, Deus vai honrar. Aleluia, mas Ele falou: fala para o meu povo que eu vou surpreender muita gente, mas que eles não venham assim se obedecer, não venham, aleluia, ficar arrogante, porque é tudo para o louvor da minha glória, é tudo por mim, aleluia, é tudo por mim, por meio de mim, que sem mim nada podemos fazer. Aleluia. É para a glória dele. Você foi comprado, você foi eleito antes da fundação do mundo, você foi adotado, você foi gerado de novo quando você ouviu o evangelho, você foi selado para louvor da glória dele. Então eu tenho que me preocupar na minha conduta, no dia a dia, no meu trabalho, na minha casa, no relacionamento, no meu casamento, na minha empresa, nos meus filhos, na igreja. Eu tenho que me preocupar, eu tenho que examinar eu mesmo, fazer um autoexame. Será que o Senhor está sendo glorificado na minha vida? Ou eu sou uma coisa na igreja, eu sou outra? Você que vai ouvir esse vídeo, será que o Senhor está sendo glorificado na tua vida? Ele está sendo louvado? Porque Ele, aleluia, te abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E Ele nos elegeu antes da fundação do mundo e nos adotou, aleluia, e nos selou. Nós temos uma garantia de possessão eterna, queridos. Aleluia, aleluia, para louvor da glória dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Agora você vai para o capítulo de número, aleluia, aleluia, capítulo 5. Vai para o capítulo 5. E aqui nós vamos aprender alguma coisa que o Senhor quer falar conosco, queridos. Preste bem atenção, porque aqui, olha para mim, não é para ler não, olhe para mim agora. Nós vamos aprender, aleluia, as obras das trevas, o velho homem, e as obras da luz, o novo homem. Então nós estamos ministrando no início que você é filho, e você não é mais o velho homem, você não tem mais a natureza adâmica,
Quem tem a natureza caída são os que não nasceram de novo. Quem tem a natureza pecadora são os filhos de Adão. Você não é filho de Adão. Você é filho do segundo Adão, do último Adão. E essa semente é incorruptível. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa semente é incorruptível. Você tem tudo para ter graça, amor, compreensão, compaixão, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, autoridade em Jesus. Tem autoridade. Você tem tudo para ser saudável e ter vigor de Caleb. Mas é necessário que você venha se posicionar como filho de Deus. Aleluia. Crendo, como foi que está aqui, eu dou no ouro da prata. Ele está no controle de todas as coisas. Aleluia. Eu operei da aérea, alguém falou, você vai para o hospital aí para ganhar alma. E eu fui ganhar alma. Está aqui o presbítero de testemunho. Deus está no controle, irmão. Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Você é filho. Então, preste bem atenção. Você não pode viver mais as obras do velho homem. Porque nós éramos trevas. Como foi dito aqui. O primeiro louvor falou sobre isso. Nós somos luz. Então no capítulo 5 de Efésios 1 diz assim, versículo 1. Capítulo 5, capítulo 5 de Efésios, versículo 1. Portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Mas como você é imitador de Deus? Se eu sou filho, ele falou na divindade, na eternidade passada, uma reunião entre a divindade santa, que é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Santo, porém um Deus só. Passamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aleluia. Aleluia. Aí a Bíblia fala que nós temos que caminhar para atingir a estatura do varão perfeito. É a estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Não sei se é só na eternidade, mas aqui eu tenho que adquirir alguma coisa. Eu tenho que, porque o Espírito Santo está em nós, para forjar em nós o caráter de Cristo, para nós crescermos, aleluia. Crescermos e resplandecer a face de Jesus em nossa face, para que o mundo veja a luz de Cristo em nós, veja a luz do Evangelho em nós. Aleluia. Mas muito bem. Aí ele fala assim, portanto, entretanto, porém, verso 1, capítulo 5, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, não é em gritaria, não é, aleluia, não é em falsidade, não é em mentira, não é em murmuração, não é em derrota, não é em negatividade. Oh, aleluia, não é andar no passado, não é andar no passado, não é andar em ira, não é andar em ódio, em mágoa, em revolta, é andar em amor, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Romanos capítulo 5, verso 5, o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Aleluia. Deus fez uma obra completa. Ele te gerou de novo, colocou o amor dele. O amor dele é a essência dele. Ele não é amor, a essência dele é amor. Aleluia. E está em nós. Então nós somos ricos em perdoar, somos longânimos. Aleluia. Deus bateu na tua face, vira a outra. Que eu faço qual é essa outra face? A do amor. Teria tua face? Da outra. E a outra é a do amor. Tem discernimento, porque te feriu, porque o diabo está te odiando, está com bronca de você, e está usando o ímpio, usando até crente carnal para te ferir com as palavras, e quando não, até por trás.
Por isso que o povo é derrotado. O povo cristão, a maior parte é derrotado, porque não respeita um ungido de Deus, uma ungida de Deus, um líder espiritual, um irmão. A Bíblia fala: considerais uns aos outros superior a você mesmo. Aleluia. Aquele que você está desprezando, está rejeitando, de repente vai ser um grande profeta de Deus. Vai ter um ministério de maravilhas, de sabedoria, de para o conhecimento, de curas. Você está menosprezando o irmãozinho e a irmãzinha. Todos nós somos filhos de Deus, irmãos. Deus tem um propósito em nossas vidas. Tem um propósito em nossas vidas. Ele vai cumprir o propósito, mas o problema é que muitos não atendem o propósito, porque no processo, aleluia, só dá mau testemunho. No processo, só desobediência. No processo, estagnado no processo, paralisado no processo, mutilado no processo, cego no processo, surdo no processo. Se Deus tem um trabalho na minha vida, uma obra na minha vida, eu vou marchar. Aleluia. Deus fala assim: que vocês são vocacionados. E quer que eu fale uma coisa mais forte? Aleluia. Não existe voluntário na obra. Não existe voluntário. Eles falam: irmãozinho, não está vindo, eu vou ser voluntário, fazer o lugar dele. Não, nem quero, pode ficar sentado. Deus tem vocacionados. Porque o voluntário não tem compromisso. O voluntário não vai jejuar, não vai ter temor, vai vir no altar de qualquer jeito, não vai renunciar, não vai tomar cruz, não vai ser discípulo de Jesus. O voluntário. O vocacionado não. O vocacionado vai se prostrar. Vai se prostrar onde? Não é no chão, debaixo do senhorio do Senhor. Então ele diz assim, andai em amor, 5:2. Assim como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós a Deus. Queridos, olha aí, andai em amor, assim como também Cristo nos amou, se entregou a si mesmo por nós a Deus, em oferta e sacrifício de aroma suave. Aí Deus fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Será que eu estou obedecendo? Será que eu estou oferecendo meu corpo em sacrifício vivo? Eu estou, aleluia, me alimentando da concupiscência da carne, da concupiscência do mundo. Apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é nosso culto racional. Aleluia. Queridos, Deus fala: apresentar o nosso corpo é todos os dias, porque o culto é todos os dias. Por que todos os dias? Porque você é o santuário. Você é o santuário. Você, como nós lemos aqui, Efésios 1:14, ele será com a Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está em nós, o Espírito Santo é Deus, aleluia. E se você quer ter autoridade, aleluia, deixa o Espírito Santo presidir a tua vida, deixa o Espírito Santo presidir a tua vida, deixa o Espírito Santo presidir a tua vida, aleluia, aleluia. Que ele guia em toda a verdade. Mas como é que ele vai guiar o rebelde desobediente? Como é que ele vai guiar o rebelde e o desobediente? Aleluia, aleluia. Andai em amor, andai em amor, andai em amor. Querido, quem anda em amor não machuca o próximo. Quem anda em amor não fere o próximo. E o seu próximo é a imagem e semelhança de Deus. Se você fere o teu próximo, se você agride o teu próximo, você está agredindo o próprio Senhor, que deu a vida por nós. Porque Jesus está em nós. Jesus está em nós.
Sabe o que ele fala? Presta atenção, deixa ele cuidar da filha. Presta atenção, sabe o que ele fala? Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então não ande como se ele não existisse. Está vendo assim? Essa cadeira está simbolizando o trono de Jesus sentar. Está vendo essa coroa de espinho? Essa coroa de espinho não é de Jesus. Essa coroa de espinho aí é de Satanás. Ou você não sabia? Vai aprender hoje. Vai aprender hoje. Se olha para essa coroa aí, você vai saber qual é o lugar de Satanás. Porque quando Adão pecou, olha como Deus está mudando a conversa aqui. Quando Adão pecou, ele passou a escritura da terra para Satanás. E aí a terra começou a dar espinhos e abrolhos. E aí foi a coroa de Satanás, espinhos e abrolhos. Isso é quando o rei vai para uma guerra. Quando o rei vai para uma guerra e ganha aquela guerra, ele tira ele da coroa do rei que perdeu. Essa coroa é uma coroa de vitória. Essa coroa é uma coroa de vitória. E Jesus fala que nele nós somos mais do que vitoriosos, queridos. Aleluia. Mas é nele. Oi, calabaste, queire de conde de calabadai. Aleluia. Deus está falando aqui. Vocês têm que caminhar em vitória, não em derrota. Mas aleluia, tu tens o que você diz. Tu tens o que você diz. Tu tens o que você vê. Aleluia. Então se veja agora como filho de Deus. Se veja como herdeiro de Cristo, herdeiro de Deus, herdeiro de Cristo. Se veja como embaixador de Cristo. Se veja como filho, aleluia, que pertence à família de Deus. Se veja, aleluia, como uma pessoa nobre. Você é nobre. O nobre projeta coisas nobres. Aleluia. Não vive derrota. Não se embaraça com essa vida. Agora, por conta da desobediência, aleluia, da rebeldia, da falta de submissão ao senhorio de Cristo Jesus, abafa a voz do Espírito Santo e não tem como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque é rebelde, é serviço dura. O Espírito Santo quer nos guiar, querido. Ele é sensível demais. Ele é sensível demais. Ele é sensível demais. Aleluia. Aleluia. Ele é sensível demais, queridos. Versículo número 4. 3. Olha as obras. Olha as obras das trevas. Olha as obras das trevas agora. Você vai ouvir esse vídeo. Olha as obras das trevas do velho homem. No versículo 3. No entanto, a fornicação, a imundícia e a avareza nem sequer se nomeia entre vós, como é próprio dos santos, dos escolhidos, dos nascidos de novo. Olha aí, ó. Versículo 3. No entanto, a fornicação, a imundícia, a avareza nem sequer se nomeia entre vós, como é próprio dos santos. Os santos são separados, queridos. Nos santos, que é o Filho de Deus, que foi eleito, que foi abençoado nas regiões celestiais, trouxe de bênção, que foi selado, esses são separados. Então não nomeia entre eles fornicação, imundícia, avareza. Não tem isso com os filhos de Deus, os santos, os separados, porque já não é mais velho homem, é novo homem. Mas o versículo 4: nem torpeza, nem palavras indecentes, nem chocarrices, que não convém em vossas conversações, antes praticais ações de graça, porque vós deveis saber isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança do reino de Cristo e de Deus. Que ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não sejais, pois, participantes das suas ações, porque em outro tempo erais trevas. Você não é mais velho homem,
Você não é trevas. Aleluia. Mas ele fala aqui no versículo número 8, porque em outro tempo era trevas. No 7 ele fala: não sejais participante das suas ações, do homem, do velho homem, do ímpio, do que não tem Cristo. Aleluia. De calabaste, de carabadai. Olha o que ele fala aqui, ó. Porque no outro tempo eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. Aleluia. Se não tiver no Senhor, não é luz, não é trevas. Se não tiver no Senhor, é trevas. Oh, aleluia. Jesus, ele é nosso irmão. Glória a Deus. Mas ele é nosso Senhor. Ele é o nosso pastor. E ele fala: sem mim nada podeis fazer. Você é luz nele. Você é luz nele. E ele diz assim: portanto, andai como filhos da luz. Verso 9. Porque o fruto do Espírito, olha aí, ó. O fruto do Espírito consiste em toda bondade e justiça e verdade. Mas será que eu sou bom para com o meu próximo? Será que eu sou bom, aleluia, para com o meu patrão? Para com a minha esposa? Para com o meu esposo? Será que eu sou bom para o meu cunhado? Para com as minhas irmãs? Para com meus sobrinhos? Será que eu sou bom? Será que eu sou bom para eles? Mesmo estando longe? Aqui diz, aleluia, aleluia. Porque o fruto do Espírito consiste em toda bondade e justiça e verdade. Aleluia. Versos 11, não, verso 10. Provai com discernimento, provai com clareza o que é agradável diante do nosso Senhor. Olha, provai com discernimento, provai com clareza, provai com compreensão o que é agradável diante do Senhor. Aleluia. Irmãos, preste bem atenção. Deus não chamou você para morrer no deserto. Deus não chamou você só morrer no deserto porque é murmurador, quem é desobediente, quem é avarento, quem é idólatra, quem é mentiroso, quem é fornicador, quem é adúltero, quem é prostituto, quem é bêbado, quem é ladrão. Esse morre no deserto. E ainda se fala que é filho de Deus. Aleluia. Agora, acho tão interessante que aquele que nasceu de Deus, nasceu da semente incorruptível. Ele tem que ter mudança. Tem que ter mudança. Aleluia. Uma semente incontaminável. Agora, será que muitos cristãos que nós olhamos por aí, se é que eu posso falar cristão, vou falar crente, né? Crente até o diabo, é. E treme. E vive no pecado, vive na desobediência, vive na rebeldia, vive irritado, irado, sem paz interior, vive no ódio, vive no desrespeito para com os mais velhos, vive com desrespeito para com autoridades espirituais. Aleluia. Ou você pensa que Deus coloca um líder numa igreja, a igreja é dele, o cabeça é ele, mas ele honra o líder que ele colocou lá. Aleluia. E ele começa a liberar ondas de poder, ondas de unção, começa a ativar dons espirituais, para que o rebanho seja saudável. O rebanho venha pegar a unção do líder, venha pegar a visão do líder, venha ser uma igreja de poder, de sinais, de prodígios, de maravilhas. Mas se tiver divisão, isso não acontece. Se tiver inveja, não acontece. Se tiver ciúmes, não acontece. Tem que ter amor, andar em amor, considerar uns aos outros superior a você mesmo. E Deus quer bradar na igreja dele. Deus quer bradar uma igreja saudável, uma igreja salutar, uma igreja, aleluia, que flui todos os dons.
Ninguém é mais que ninguém, queridos. Ninguém é mais que ninguém. Aleluia. Não vai receber a unção do pastor, não vai receber, porque muitas das vezes o dom é transferido também. Os dons você recebe por aquisição, por genética também e por transferência. Aleluia. Acontece que muitos, eu vou falar o que Deus coloca no meu coração, muitos são religiosos, muitos vêm para a igreja para bater cartão, para cumprir um ritual, um círculo vicioso. Não vem para adorar, não vem para servir, não vem para se arrepender, para se quebrantar, para suplicar com ação de graça. Não vem para querer mudança. Aleluia. É mais um, só mais um, só mais um, só mais um. E depois acha que vai ser arrebatado. Vem para fazer divisão na igreja, fofoca na igreja, contendo na igreja. Aleluia. Não honra ao Senhor. Não honra ao Senhor. Via falar, guarde teus pés para estar na casa de Deus. Aleluia. O nosso Senhor é digno de reverência. Ele está aqui, ó. Essa cadeira é para ele, porque ele fala: onde tiver dois, estou no meio dele. Ele está aqui, ó. Jesus está aqui, aleluia. Aleluia. Essa casa de oração, essa casa é a casa de Deus. Aleluia. Quando eu falo, o Senhor enche a sua casa de glória, Ele sabe que eu falo lá embaixo e falo aqui em cima. Aleluia. Porque essa casa é dele, é tudo dele, é nele, por ele e para ele. Glória pois a ele eternamente. Será que eu estou glorificando ao Senhor Deus na minha vida? Verso 10: provai com clareza, com discernimento, o que é agradável diante do nosso Senhor. Não sejais participando das obras infrutíferas das trevas. Queridos, não sejais, versículo 11, não sejais partícipes das obras infrutíferas das trevas, antes condenai-as. É ímpio. Você não é ímpio. Você não é mais o velho homem. O velho homem foi crucificado com Cristo. Aleluia. Você tem que considerar isso, queridos. O velho homem foi crucificado com Cristo. Aleluia. Para desfazer, aleluia, o pecado. E ele fez. Aleluia. Mas tem muitos que vivem no meio de ímpios. Tem uns que não vivem no meio de ímpios, mas praticam as obras das trevas. Pratica, não mudou nada. Não mudou nada. Será que você nasceu de novo? Você é mentiroso, você é adúltero, você é beberrão, você, aleluia, tem vícios, mente, vive gritando, é avarento, é egoísta, é egocêntrico. Será que você é o quê? Aleluia. Você é trevas ou você é luz? Você é trevas ou você é luz? Trevas é o velho homem. O povo jazendo à sombra da morte. E raiou a luz. A luz raiou. Aleluia. E você foi resgatado das trevas para a maravilhosa luz, para não andar em trevas, para não andar em trevas. Aleluia. Verso 11: não sejais participes das obras frutuosas das trevas, antes condenai-as, porque só em mencionar aquilo que eles fazem em oculto é vergonhoso. Mas todas essas coisas são reprovadas
quando descoberta pela luz, pois tornam-se visíveis, pois a luz a tudo manifesta. Eu não ia pregar hoje, queridos. Deus falou, pregue em Efésios. Aleluia. Versículo 14. Por isso foi dito: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Vede, pois, como deveis andar. Vede, pois, como deveis andar dignamente, não como insensato. Insensato aqui, na etimologia da palavra, é tolo. Tolo. Vede, pois, como deveis andar. Como eu devo andar? Oh, aleluia. Depois você lê Efésios 4. Capítulo 4. Estude Efésios. Seja um bereano. Aleluia. Nós estamos ministrando algum texto aqui. Depois você lê os 6 capítulos. Está falando de guerra aqui, de batalha espiritual. E muitas das vezes a minha vida, essas obras infrutuosas, cheias de brecha. Cheio de brecha, não tem, aleluia. Não tem como Deus fazer algo se está dando base legal, legalidade para demônios direto. Aleluia. Se Deus nos abençoou, a ministração foi: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. O plano de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então o que o Senhor quer dizer? Tem bênção acumulada, meu filho. Tem bênção acumulada, minha filha. E a minha palavra diz: se você obedecer, ela vai correr atrás de você, vai te alcançar. Mas se eu sou desobediente, se eu sou rebelde, se eu estou praticando as obras das trevas do velho homem, obras infrutuosas, como é que eu vou receber essas bênçãos se eu estou com legalidade para Satanás oprimir minha vida? É por isso que ele fala: desperta tu que dormes. Olha o versículo de número 14. Desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos. Quem são os mortos? Os mortos são os ímpios. Os mortos são aqueles que vivem a velha natureza ainda, que não teve encontro com Cristo. Esses são os mortos. Aí você fala: essa palavra não é para mim, mas alguma coisa para você. Então a maior parte vai ser para quem vai ouvir. Aleluia. Ou para você pregar, para você ministrar em cima. Aleluia. Mas Deus está falando para você aqui agora: desperta, tu que dormes. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Como se dissesse assim: desperta você que está morto também. Você dorme, está morto, espiritualmente falando. Desperta. Aleluia. E Cristo te esclarecerá. Aí ele fala: vede, pois, como deveis andar dignamente, não como insensato, mas como sábios. Como sábios, querido. Oh, aleluia. Remindo o tempo. Vai pegar aqui agora. Verso 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus e vai piorar. Os dias são maus e vai piorar, como foi aberto o culto aqui nesta noite. Vai piorar, queridos. Só crente mesmo, que é cristão mesmo, que vai ficar de pé ano que vem. 2026, 2027. Então o Senhor fala assim: aleluia, você que está de pé, cuide para que não caia. Agora vem a revelação. Por que Deus trouxe essa palavra? Porque o mundo vai ficar pior. O anticristo já está dominando muitas pessoas. A injustiça, o pecado, a sensualidade, o adultério, a prostituição, o lesbianismo, o homossexualismo, as drogas, os roubos,
as bebidas, está dominando tudo. E quem não for cristão mesmo que é luz, vai dormir entre os mortos. As obras dele vai ser obras infrutuosas. E Deus fala nesta noite, aleluia, tem as obras das trevas e tem a obra da luz. Você não é trevas, você é luz. Mas se não vigiar, vai tropeçar nas trevas, porque não vai chegar mais nada. Então, olha o que diz aqui, ó. Remindo o tempo que os dias são maus. Por esta causa, não seja insensato. Antes procurai entender qual é a vontade do Senhor. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Escuta, queridos, o que é remir o tempo? Remir o tempo é administrar o tempo. Administra o tempo. Aleluia. Você tem que administrar o tempo. O que eu vou fazer? Vou levantar, vou fazer minha higiene pessoal, vou tomar meu café, vou fazer minha oração, minha devocional. Aleluia. Depois vou trabalhar, depois vou chegar tarde em casa, vou fazer tudo que tem que fazer, vou separar um tempo para a palavra. Você que Deus deu tempo para você ficar estudando, para você ficar orando, buscando ao Senhor. E querido, você não vai ter coisas grandes, vai ter níveis altos, espiritualmente falando, se você não organizar e administrar o seu tempo. Aleluia. Aleluia. Quantas pessoas têm tempo para poder estudar? Estou falando com cristão agora, cristão aposentado, cristão que Deus está tratando no particular. Aleluia. Muitas vezes perdeu o emprego, Deus fechou a porta, quer tratar de você. Aleluia. Deus liberou uma aposentadoria para você. Aleluia. Deu condições. E agora dá tempo para você estudar, para você orar, para você buscar, para você se consagrar, para você jejuar, porque Deus, aleluia, Ele é poderoso. Deus fala, aleluia, que os que estão plantados na casa do Senhor, aí na nossa velhice darão frutos. Deus fala nesta noite, os que estão plantados na casa de Deus, na sua velhice serão absolvidos e darão fruto. Aleluia. Aleluia. Não tem idade para Deus não, queridos. Não vem falar que você é velho para Deus não. Aleluia. Não vem falar isso para Deus, porque Deus, aleluia, tem poder para renovar a tua saúde, para liberar um vigor de Caleb, para a longevidade de Abraão, para a jovialidade de Moisés, e fazer você um grande, aleluia, um grande Eliseu cheio da unção, um grande Salomão sem sabedoria, um grande Josué sem de ousadia. Deus tem poder para fazer, aleluia, infinitamente mais da minha que você pede ou pensa. Aleluia. Vai remir o tempo. Como é que eu estou administrando o meu tempo? Como eu estou administrando o meu tempo? Aleluia. Será que eu tenho um quarto de guerra em casa? Será que eu tenho um altar na minha casa, que é um escritório, um quarto de guerra, onde eu estudo, eu escrevo, eu medito, eu oro, eu busco? Será que eu tenho esse quarto de guerra em casa? Será que eu tenho esse quarto, um altar dentro de casa? Ou só vivo em busca de distração? O Senhor fala, olha só, verso 10: remindo o tempo que os dias são maus. Por esta causa, não sejais insensato. Você veio buscar a voz de Deus aqui, uma direção de Deus. Não sejais insensatos, mas procurar entender qual é a vontade do Senhor. Verso 18: e não vos embriagueis com vinho, que traz solução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui está o problema. Aqui está o problema muito crente, viu? Até mesmo cristão.
não são cheios do Espírito Santo, porque não mergulham no Espírito, não são batizados no Espírito, como eu estou ministrando há dias aqui. Batismo, sempre tem batismo no Espírito Santo, é energia, batismo é energia, se imerja no Espírito Santo, busque o Espírito Santo em adoração, em oração, aleluia, no quarto de guerra, no quarto secreto, e mergulha nele, aleluia, mergulha nele, tenha comunhão com ele, queridos. A Bíblia fala aqui, se não me engano, no capítulo 4, não entristecer entre o santo, a quais estáis selados. Oh, aleluia, oh, aleluia. Santo é o Senhor dos Exércitos. Olha aqui, versículo 4, capítulo 4. Olha o capítulo 4 que diz aqui, ó. Aleluia. Verso 26. Irai-vos. Efésios 4, verso 26. Efésios 4, verso 26. Irai-vos, mas não pequeis. E não se põe o sol sobre vossa ira. O que o Senhor está querendo falar para nós aqui agora? Porque muitas das vezes eu tenho discussão, é mais casais, com filhos, esposo com a esposa. Aí ele fala, irai-vos, tudo bem, mas não pequei. Não deixe o sol se pôr sobre vossa ira. Aleluia. Por quê? Porque se eu discuto, se eu brigo, acabo ficando irado, eu vou dormir irado, você está pecando. Sabe o que você está fazendo? Está dando base legalidade, para o demônio da ira entrar em você. Aí você acorda de manhã, se justificando, não, ela que está errada, não é ele que está errado, justificando. Mas quem foi dormir na ira? Você conhece a palavra. Então se perdoa. Por quê? Porque Deus fala, andar em amor. Quem anda em amor, perdoa. Quem não anda em amor, é humilde. Fala, bem, eu gritei com você, eu maltratei você, me perdoa. Eu não vou dormir irado. Sabe por quê? Olha o que diz o versículo número 27. Não dê lugar ao diabo. Está aí, por que você não obedece? Deus está falando, irai-vos, mas não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Aí ele fala, não deis lugar ao diabo. Então se eu vou dormir irado, quer discutir com o pai, discutir com o filho, discutir com o esposo, com a esposa, com o cunhado, com o genro, com quem quer que for, peça perdão. Não vai dormir irado. Porque se você dormir irado, você deu lugar ao diabo. Como, pastor? Você abriu a sua porta para o demônio da ira penetrar em você, destruir o seu casamento, destruir você, matar o amor. E Deus fala, andai em amor. Tá vendo? Dá para pregar do capítulo 1 ao capítulo 6. Só dando lugar, Deus vai levando. Olha aqui, olha só. Olha o versículo número versículo 29. Não saia de vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, nenhuma palavra torpe, se não me engano aí na sua Bíblia. Aí, senão aquela que seja útil para promover a edificação. Meu Deus do céu, você é cristão, você é luz, você não é trevas. Aleluia. E diz aqui no versículo 29, não saia da sua boca, nenhuma dos seus lábios, nenhuma palavra inconveniente, senão aquela que seja útil para promover a edificação e para que transmita graça aos ouvintes. Você é luz, querido. Sabe? Aleluia. Sabe? Você tem que se arrepender. Se arrependa. Muda, pelo amor de Deus.
Eu sei que não é fácil. Tem luta na casa, tem luta com o pai, tem luta com a mãe, tem luta com o avô, tem luta com a avó, tem luta com o esposo, tem luta com todo mundo. Aleluia. Mas Deus te deu graça para você ter domínio próprio. Deus te deu graça para você ter equilíbrio. Deus te deu graça para você realmente ser luz nele. Nele você é luz. Nele você tem amor. Nele você tem humildade. Aleluia. Você pesa muito maltratado, tem sido rude com você. Eu tenho te ferido. E eu sei quando eu te firo, eu estou agredindo o próprio Espírito Santo. Olha o que diz aqui, ó. Olha só o versículo número 30. Não entristecai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Então, se eu entristeço o Espírito Santo dia após dia, sabe o que acontece? Eu estou abafando ele. Eu não vou ouvir a voz dele nunca. Eu vou ter sensibilidade para ouvir a voz dele. Ele vai ter prazer em mim. Eu ajo como se ele nem existisse, sendo que ele mora a vida no meu espírito. Ele é o selo da redenção. E ele é sensível. Ele é dócil. Ele é meio. Ele é eterno. Ele é amoroso. Porém ele é poderosíssimo. Ele é o dunamis. Ele é dinamite. Ele é poder. Ele é ousadia. Aleluia. Sabe o que Deus está me lembrando aqui? Os homens de antigamente, os homens de Deus, precisam meditar ali no altar. Tanta presença. Aí você quer julgar esses homens aí que oram e o pessoal cai? Isso é unção demais. Isso é unção, são homens que oram 4 ou 8 horas por dia. E nós queremos ficar julgando, você não sabe de nada. Fica julgando, são homens de Deus. E julgar, julgar B, julgar C. Queridos, o Espírito Santo quer te levar a níveis altos. Esse é o tempo do fim. Você é luz, você é luz, você é ministro, você é chamado de Deus, você é escolhido, você é eleito. Deus quer te levar, aleluia, para você fazer a diferença na terra, não importa a tua idade. Amém. Deus quer que você não seja insensato. Desperta do que dormes. E ele fala aqui no versículo 30, vou terminando. E não entristecai o Espírito Santo de Deus, no qual está estelado por dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Tudo isso aqui entristece o Espírito Santo, queridos. Entristece demais. Oh, aleluia. O amor de Deus foi derramado nos corações, não foi? Por quê? Pelo Espírito Santo. Ele é amor. A essência dele é amor. E eu fico agredindo com a minha ira, minha gritaria, minha desobediência, minha rebeldia. Aleluia, natureza do coração, fico agredindo o Espírito Santo, agredindo o Espírito Santo. Eu não tenho liberdade, eu não tenho liberdade de me transformar. Eu não tenho liberdade de transformar meu caráter. Eu não tenho liberdade de fazer eu, ali que tem os 9 aspectos do fruto amadurecidos: amor, bondade, graça, paz, alegria, benignidade, fidelidade, mansidão, longanimidade, domínio próprio. Eu não tenho como, aleluia, investir, regar esse fruto, porque eu entristeço ele dia após dia, dia após dia, dia após dia. E aí, sou um cristão, porém, as obras das trevas. Sou um cristão, porém, as obras do velho homem. Para terminar, versículo de número 32. Antes, sede benigno. 4:32. Antes,
sede benignos uns para com os outros e compassivos, perdoando-vos mutualmente, assim como também Deus vos perdoou por meio de Cristo. Glória a Deus. Eu não vou falar o nome aqui. Eu não vou falar o nome, mas eu vou falar para você pedir perdão. Na tua casa. Peça perdão. Você veio ouvir a voz do Senhor. Quer ser sensível, quer ser guiado pelo Espírito Santo, quer ouvir a voz do Espírito Santo, clara no teu espírito, obedeça a palavra. Amém? Essa é a palavra que Deus deu para nós essa noite. Eu quero que o Horácio venha aqui, a Lúcia venha aqui, a Marcos venha aqui. Eu estou orando por vocês. Vou orar por cura divina agora.